Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 19. A gente vai ler a partir do verso 11. Atos, capítulo 19. Atos 19, verso 11. Eu estava, durante a tarde, pensando num título para a ministração de hoje. Algo que, pelo título, já pudesse, de alguma forma, você já entender o tema, aquilo que a gente vai abordar nesse momento de a gente compartilhar a palavra de Deus. Veio algumas frases no meu coração, mas a que mais se identifica com aquilo que nós vamos fazer, e é uma pergunta que você vai fazer para você. O tema, o nome dessa ministração é uma pergunta que você vai responder para você, mas é para você já no início da palavra, você já começar a refletir sobre isso. E a frase o título é: aonde está firmado a sua fé? Aonde está firmado a sua fé? A gente está aqui pela fé. O que faz com que nós estejamos aqui neste lugar, nesse momento de culto, que quando a gente não estava aqui era simplesmente um salão, mas quando nós entramos aqui e começamos a cultuar a Deus, isso aqui tornou-se um templo do Senhor. A presença do Senhor é real e verdadeira neste lugar. Tudo isso a gente está fazendo, tudo aquilo que a gente, desde a hora que a gente entrou, e vai ser até na hora que a gente sair, a gente está fazendo ato de fé. É porque nós cremos em algo, porque a gente acredita que Deus está presente aqui, porque nós não conseguimos ver Deus com os olhos naturais, mas podemos sentir no nosso coração, e esse sentir no coração é pela fé. A gente consegue entender que Deus está presente neste lugar pela fé, e a gente está louvando, cultuando Ele, cantando cânticos, e agora com expectativa enorme no nosso coração, de ouvir a mensagem, a palavra que Deus tem separado para a gente. Tudo é questão de fé. É uma pergunta para você já ir pensando: aonde está firmada a tua fé? Em Deus? Amém. Nós estamos aqui para servir, para louvar, para engrandecer e para exaltar pela fé o nosso Deus. Mas a tua fé em Deus, ela está baseada em quê? Responda para você. Em Atos capítulo 19, verso 11 e o verso 12, ele diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam no seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Amém? Agora eu quero que você abra em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 20. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 20. Todo mundo achou? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 20. Diz assim: Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. E deixei Trófimo doente em Mileto. Esses dois textos aqui, eles parecem ser antagônicos. Um fala de poder. Um fala da ação de Deus na vida de um homem para abençoar outros homens. Um fala de um homem chamado Paulo, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, a ponto que aonde ele tocava, aonde ele relava, ali acontecia curas. A Bíblia diz, nesse texto que nós lemos anterior de Atos, que bastava simplesmente o lenço que ele usava, o lenço. E as pessoas pegavam o lenço que ele usava e colocavam sobre a enfermidade, e aquela enfermidade era curada por conta do lenço que Paulo usava.
era a manifestação do poder de Deus. No 2 Timóteo capítulo 4, a gente já vê uma outra história, uma outra realidade, do qual narra um homem que também se dedicou ao ministério, foi cooperador do ministério, do qual ele se encontrava enfermo, e diz que um homem deixou esse outro homem enfermo, e saiu, deixei em Mileto, Trófimo, doente. Se você ouvisse essas duas coisas, se você ouvisse alguém falar sobre esses dois assuntos, um lugar que tem um pastor com muito poder de Deus, a ponto de que um toque, uma palavra, ou até mesmo o seu lenço era o suficiente para que milagres pudessem acontecer, e se você soubesse de um outro pastor que, infelizmente, ele teve que deixar o lugar onde ele estava, a companhia de uma pessoa que estava com ele, e ele deixou essa pessoa enferma porque a cura não aconteceu, qual igreja que você iria? Qual a igreja que ia arder no seu coração para você estar presente, para você cultuar a Deus? Aonde um homem de Deus deixou outro homem doentado, ou aonde existe manifestação de cura e poder? Precisa responder, irmão. Eu tenho certeza que você ia na igreja do primeiro texto que a gente acabou de ler agora. Só que a gente está diante de um problema, porque na verdade o pastor é o mesmo. Tanto em Atos, narra o apóstolo Paulo, cheio do poder de Deus e grandes coisas acontecendo. Em 2 Timóteo, narra Paulo, cheio do poder de Deus, grandes coisas acontecendo, ele, no fim do seu ministério, ele embora e deixando uma pessoa adoentada e o milagre da cura não aconteceu. Muitas vezes a nossa vida é assim, a nossa vida cristã é firmada em manifestações do poder de Deus, e não é firmada muitas vezes naquilo que deveria ser, que é na presença de Deus e ponto. A gente firma a nossa fé olhando nos sinais daquilo que Deus faz e na expectativa daquilo que Ele vai fazer para a gente. Se Deus faz alguma coisa para nós, Ele é um Deus bom, poderoso, é um Deus que pode todas as coisas. Mas se algo que nós esperamos não acontece em nós, Ele já deixa de ser esse Deus poderoso, que pode e sabe todas as coisas. Porque a nossa fé está firmada nos fatos, naquilo que Deus pode nos dar, e não simplesmente naquilo que Deus é. Irmão, essa semana eu particularmente, fui extremamente impactado com um filme. Eu já levo a fama de contar os filmes aqui na igreja, né? Faça propaganda do filme e já conta a história, já arrebento com você, porque você está com vontade de assistir, já vai saber o final da história. Mas eu não posso deixar de comentar sobre esse filme que abençoou a mim, abençoou muito a Casa de Recuperação, e eu tenho certeza que vai abençoar bastante o pessoal do Capper, que vão assistir essa semana. E é um filme baseado num livro, e esse livro foi publicado em 2008. Por 262 semanas, esse livro foi um dos livros mais vendidos no Brasil. Ele esteve no topo dos livros mais vendidos durante 262 semanas. Um ano tem 52 semanas. Então, praticamente, ele ficou 4 anos, quase 5 anos, ele ficou entre os 10 livros mais vendidos do país. Não foi escrito por um brasileiro, foi escrito por um americano, mas foi traduzido para a nossa língua. Eu lembro que eu li esse livro em 2011, esse livro chama-se A Cabana. Alguém aqui já leu o livro? Quem já assistiu o filme, então? Bastante gente. Esse filme, ele impactou bastante meu coração e, irmãos, a gente poderia separar, mas não é 2, 3, 4, não, talvez umas 10 mensagens daquilo que Deus falou com a gente, principalmente comigo, irmão, porque eu senti muito a voz de Deus através do filme. Tinha lido o livro, tinha até me esquecido um pouco da história, fui relembrando ao momento que foi passando o filme, fui lembrando daquilo que eu li e chorei muito. Tocou muito. Eu no cantinho do meu sofá, na verdade o sofá do meu irmão que eu assisti com ele, eu fiquei lá assim disfarçando as lágrimas. Mas eu chorei muito, irmão, disfarçando.
porque eu me identifiquei muito com aquilo e levou eu a pensar, a refletir muito sobre a minha vida cristã, me levou a pensar sobre a minha vida cristã. Foi de Deus para a minha vida eu assistir esse filme. Passamos na casa de recuperação, daí chegou na quinta-feira, a gente teve um momento da gente partilhar sobre o filme. A gente ficou praticamente 1 hora falando sobre o filme, e se deixasse a gente ia passar mais de hora ali falando. Cada um teve uma experiência diferente e falou com o coração de cada um de forma diferente. Mas tem uma coisa muito especial que falou comigo, mas muito mesmo, que é em cima dessa palavra que Deus colocou no meu coração para ser ministrada. Porque foi uma palavra que ministrou muito comigo, que falou muito comigo. O filme narra a história de um homem que perdeu uma filha num acidente. Então até agora não te entreguei o filme porque está na sinopse, irmão. Ainda estou bem ainda. Não estou te contando nada além do que está na sinopse, no resumo do filme. E esse homem, ele perde uma filha num acidente, não foi carro que bateu e nada. Um homem raptou e abusou da filha dele. E esse homem levou essa criança para uma cabana, e nessa cabana havia indícios da morte dessa criança. Durante 4 anos, esse pai viveu uma depressão profunda por conta da perca da filha. E chega no início do filme, depois de 4 anos que havia acontecido esse episódio, chega um bilhete na sua caixa de correio, e esse bilhete era Deus mandando um recado para ele, que queria se encontrar com ele na cabana, queria que ele fosse para a cabana. Ele pirou, porque ele não entendia como que aquele bilhete foi para lá, achou que alguém estava, de alguma forma, querendo tirar um sarro na cara dele ou prejudicar ele. Mas mesmo assim, com a curiosidade, ele acabou indo para essa cabana, e lá ele passa um momento maravilhoso, na presença de Deus, e Deus fala muito ao seu coração. E quando ele está ali naquele momento do filme em que ele está falando e sendo tratado com Deus, existe uma coisa que impedia ele de olhar para Deus e entender que Deus era Pai, para que ele pudesse ter um relacionamento com Deus. Era a carga que ele trazia no seu coração da culpa dele ter permitido, por ele ter se distraído por uma justa causa, e ter perdido os olhos, perder o momento de olhar para a filha e cuidar dessa menina pequenininha, e permitir que um homem pudesse raptá-la e fazer o que fez com ela. E ele não conseguia olhar para Deus como pai, porque ele olhava para Deus e ele vinha fracassado. Um Deus fracassado, um Deus que não foi bom, um Deus que não ajudou. Porque ele nasceu e conviveu numa igreja cristã, e ele sempre ouviu falar que Deus era onipotente, que Deus era onisciente, Deus era onipresente. Então Deus estava em todos os lugares, Deus sabe de tudo, Deus pode tudo. Mas diante dessa situação, ele sentiu que Deus era desse tamanhozinho, porque como que o Deus que ele entendia que era Deus, com essas propriedades, foi tão pequeno a ponto de não conseguir evitar com que a sua filha pudesse passar por isso, e perder sua própria vida sendo abusada ainda. Situação difícil, e ele não conseguia se relacionar com Deus, porque isso atrapalhava ele de se relacionar com Deus. Isso falou comigo, irmão. Graças a Deus, eu não passei pela mesma experiência daquilo que foi falado e narrado no filme. Glória a Deus por isso. Talvez você também não passou por uma história assim. Mas levou-me a refletir, a pensar, qual tem sido o porquê, o motivo que faz com que todos os dias eu acordo e quando eu vou dormir e durante meu dia, eu busco me relacionar com Deus. O que eu espero de Deus nessa relação, da onde Ele é meu Pai, eu sou filho, Ele é Deus Todo-Poderoso, eu sou apenas uma criatura criada por Deus, que pela minha crença, por eu aceitar Jesus, me tornei filho dEle. O que eu espero dessa relação? O que me motiva em poder ter essa relação com Ele? O que me motiva de poder estar aqui todos os domingos? O que motiva, me enche meu coração de alegria, de aprender da palavra para trazer um ensinamento para mim e para a igreja? O que é a motivação que me gera isso? Me dá energia, me dá condição de eu poder estar aqui hoje. O que é que move a minha fé? E se
eu pegasse uma balança, irmão, na hora que eu estava refletindo sobre isso, que me deixou muito triste, que muitas vezes pende pela expectativa que eu tenho em Deus daquilo que Ele vai me dar. Deus é muito mais, na minha concepção de análise da minha vida cristã, Ele acaba se tornando muito mais alguém que eu tenho simplesmente todos os dias a capacidade de simplesmente só pedir para Ele. E que meu coração move para um relacionamento com Ele, porque gera no meu coração uma expectativa dEle me atender nos meus pedidos. E que muitas vezes, quando aquilo que eu quero não acontece, gera frustração no meu coração, quando na verdade não deveria acontecer. Eu não sei qual é a sua relação com Deus, qual que é a sua intimidade com Deus. Talvez você está aqui porque você está na casa de recuperação. Talvez você está aqui porque você está no CAPER, mas a vontade que você tinha não era estar aqui neste lugar. Talvez o desejo que você tinha não era nada daquilo que está acontecendo agora. De você estar sentado aqui numa igreja pela fé, e de você estar aqui ouvindo uma mensagem que talvez está te incomodando no lugar de trazer alívio para você. Talvez não era isso que você esperava. Talvez você queria outra coisa, mas você está aqui. Se você está aqui, irmão, Deus quer trabalhar no seu coração e Ele quer se revelar para você o Deus que realmente Ele é. E eu tinha um questionamento muito grande com Deus, e eu levei para a casa de recuperação aquilo que eu esperava acontecer, aconteceu. E eu ouvi de várias bocas, de muita gente, quem não falou, mas tinha guardado no seu coração, do qual muita gente estava se decepcionando com Deus, ou tinha uma carga muito pesada de culpa sendo transferida para Deus, por algo, por um insucesso, ou por uma desgraça que aconteceu na sua vida, na vida daqueles que nós conversamos sobre isso, e que essa desgraça leva a gente transferir a culpa para Deus. Por que Deus não fez isso? Por que Deus não cuidou disso? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por quê? Cheio de questionamento. Por que eu estou aqui? Por que meu casamento acabou? Por que meu filho foi embora? Por que eu perdi meu filho? Por que eu perdi meu marido? Por que eu perdi minha esposa? Por que eu não consigo mais me relacionar com Deus? Por que eu não consigo ter um emprego? Por que eu não paro nenhum emprego? Por que eu passo, de repente, necessidade na minha casa? Por que eu não consigo dar aquilo que meu filho pede? Por quê? Se Deus é poderoso e eu estou tentando me buscar relacionar com Ele e aceitei Jesus como Senhor e Salvador, Deus, por que eu não recebo nada disso? Por que essas coisas não acontecem na minha vida? Ou por que as coisas ruins aconteceram na minha vida? Questionamentos que às vezes a gente não fala, a gente não partilha isso, a gente não expressa isso, mas a gente guarda no fundo do nosso coração, e isso, irmão, é algo que nos impede de a gente entregar verdadeiramente a nossa vida, a nossa relação nas mãos de Deus, a gente investir numa comunhão, num relacionamento verdadeiro e vivo com Deus. Nos atrapalha, barreiras que a gente vai criando por questionamentos do qual a gente não encontra respostas. Daí eu vejo isso, que muitas vezes é assim, eu sou assim, eu falo que busco a Deus e busco a Deus, tento buscar a Ele, mas irmão, sempre está lá, Deus, eu estou te buscando, você está vendo o que eu estou fazendo? Deus, você está vendo aquilo que agora eu fiz? Deus, eu vou ajudar aquela pessoa. Agora, sabe aquele negocinho que você tem que fazer para mim, que eu tenho pedido para você? Deus, me agracia com esse presente. Deus, atende a minha oração, responda positivamente. A gente quer que Deus responda a oração, mas a gente vai além, a gente não quer que simplesmente Deus responda segundo a sua vontade. A gente quer que Deus responda positivamente. A gente não quer ouvir a resposta de Deus e a resposta ser um não, ou um espera. Não, a gente quer ouvir um sim de Deus. A gente nunca está preparado, muitas vezes, irmão, para receber um não. Porque a nossa relação com Deus é uma relação de troca, onde a gente cultua Deus, louva Ele, mas esperando algo que Ele possa nos dar em troca. A base da nossa fé, muitas vezes, está nessa troca. A gente faz, espera que algo aconteça. Quando não acontece, nos decepcionamos com Deus, ou quando a gente ouve um não de Deus, decepcionamos com Deus e abala a nossa fé.
A nossa fé está firmada em circunstâncias. Se a gente está vivendo um tempo onde tudo está dando certo, onde a gente tem ouvido a resposta de Deus positivo naquilo que nós queremos, nós estamos fortalecidos na fé. Quando a gente não ouve ou quando não acontece aquilo que nós esperamos, quando a gente cria uma expectativa, ela se frustra porque Deus tem suas razões, seus motivos para frustrar, nossa fé vai lá embaixo, nós nos decepcionamos. A quantidade da nossa fé, o medidor da nossa fé está diretamente relacionado à vida que nós estamos tendo, se tem agradado a nós, a nossa relação com Deus, onde a gente está recebendo muito dele, ou se, pelo contrário, a gente está buscando a Deus, mas parece que as coisas não estão acontecendo como eu queria que acontecesse. Então a nossa fé está firmada naquilo que Deus pode me dar e não na vontade de Deus para mim. Porque às vezes a vontade de Deus para mim, para aquilo que eu estou pedindo, é um não, irmão. Porque Deus é soberano. Porque Ele sabe. Porque Ele entende aquilo que você realmente precisa. E eu busco, irmão, na palavra, porque eu gosto de me identificar com pessoas que são de carne como eu, e que passaram aqui pela palavra de Deus, está narrada as suas histórias aqui na palavra de Deus, para que eu possa aprender com elas. Jesus nos ensina muito. Se a gente for pegar os evangelhos, sobre esse assunto a gente tem muito para aprender. A comunhão de Jesus, que também era Deus, é Deus Filho, com o Deus Pai, no momento da cruz, quando ele pede para que ele não pudesse passar por aquilo, mas ele termina com a frase: faça a sua vontade. Ó, se possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. A relação de Deus Pai com o Deus Filho, ela não foi interrompida porque Deus disse assim: não, você tem que passar por isso, porque isso é plano de salvação para a humanidade. Por mais que ele não desejasse passar por aquilo, pelo momento em que ele viver, de rompimento de relação com o Pai, por conta do pecado que ia vir sobre a vida dele, da humanidade inteira sobre ele, mesmo assim, ele foi obediente, a vontade dele ele expressou, mas ele ouviu um não de Deus, ele aceitou e a relação dele com Deus não mudou. Mas quando olho para Jesus, eu estou olhando para um Deus que se esvaziou de si mesmo, de toda a sua divindade, e se fez homem como a gente. Mas lá no nosso coração, lá dentro de nós, a gente fica com dificuldade de olhar para Jesus, porque ele era humano e se fez homem, mas ele era Deus. Ele faz parte da Trindade. Então eu queria levar você para aprender com homens que foram como nós, que é como nós, que viveram como nós, melhor. Homens que pisaram nessa terra aqui e os anos passaram, envelheceram como a gente envelhece. Passou os anos, tiveram problemas por conta da idade, como a gente também tem. E um dia foi tirado o sopro de vida deles, porque eles não tinham poder para viver de eternidade a eternidade. Somente Deus na vida deles que garantiram para eles a eternidade, mas nesse mundo aqui, eles foram finitos, nasceram e morreram. E esses homens têm muito para mim ensinar do que realmente significa ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Entenda, irmão, em nome de Jesus. Essa palavra, assim como Deus bateu em mim, eu louvo a Deus por cada surra que eu tenho levado dele, porque está me levando a ter uma fé genuína nele. Eu tenho crescido em Deus a cada domingo, a cada semana, porque eu me permito em ser crítico de mim mesmo, porque eu quero mudar, eu quero ser cada vez mais parecido com Deus, como foi ministrado na semana passada. Eu quero ser a imagem e semelhança de Cristo, eu quero ser, que as pessoas olhem para mim e eu possa bater no peito e dizer assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu louvo a Deus por isso. E alguns homens, narrados na Bíblia, têm muito para nos ensinar com relação a esse tema, a esse relacionamento, de ouvirem algum não, ou de passarem por algumas consequências difíceis na vida, mas é onde a sua fé ficou intacta. Não mudou o seu relacionamento com Deus por conta de algo que aconteceu. O primeiro que eu queria dizer e narrar, que é exemplo de sofrimento para a gente, quem é? Jó. Exemplo de sofrimento, porque é um homem que tinha tudo.
homem rico de posse, família linda, esposa dentro da sua casa, empregados, servos, dinheiro, muitas propriedades e muito gado, que era sinônimo de riqueza para a época. Um dia Deus estava passeando sobre a terra e encontrou Satanás. Daí Deus, aquele pai orgulhoso, e eu encaro Deus como um pai, como a minha relação com Deus, eu busco ser uma relação pai e filho, que você também, em nome de Jesus, irmão, busca ter essa relação. Você quer ver como que Deus, ele é pai mesmo? Ele é tanto pai, que ele encheu a boca para dizer para Satanás o orgulho que ele tinha do seu filho Jó. Como um pai que está conversando com alguém e começa a falar do seu filho, com a boca cheia, pela bênção que tem sido seu filho, pelo orgulho que você tem do seu filho. Assim foi Deus. E ele enche a boca para dizer de Jó: olha lá, meu servo bom e fiel. Olha como ele é. Esse é um homem temente a mim. Esse é um homem que me cultua. O Jó era tão crente, irmão. Jó, ele entendia tanto e buscava tanto se relacionar com Deus e levava isso para os seus filhos, que a Bíblia diz que ele consagrava no altar sacrifícios pelos pecados dos seus filhos. Ele era um pai tão cuidadoso com a sua família e um homem tão temente a Deus, que ele sacrificava pelos pecados do filho. Eles tinham cuidado especial até mesmo com seus filhos com relação a Deus, porque não passava pela mente de Jó que os filhos dele não tivessem um relacionamento de perto com o Deus do qual ele servia. Homem de Deus, um homem que respirava a Deus, um homem que abençoava as pessoas não viam os seus empregados, não via ele como um homem, um senhor severo, via ele como um amigo. É um homem que expressava, que respirava a Deus, e quando ele trazia Deus na respiração para dentro dele, e quando ele soltava o ar, ele jogava a Deus na vida das pessoas. Um homem exemplar. Daí quando Deus enche a boca para dizer dele, o diabo fala assim: ó, também sabe por que ele te segue? Ele te segue porque você deu tudo para ele. Tudo você deu. Fala para mim uma coisa que Jó está faltando para ele. Nada. Ele tem tudo, ele tem saúde, ele tem bens, ele tem família, ele tem filhos, ele tem tudo. Você não deixou que nada faltasse para ele. Então o que o diabo está dizendo? Que o diabo faz isso com a gente, irmão. Entenda o mundo espiritual. A tua mente é campo de guerra de Satanás. E ele tenta fazer isso da mesma maneira que ele tentou persuadir Deus para prejudicar Jó. Ele faz isso com a nossa própria mente. Olha só o que ele disse: você deu tudo, por isso que ele é assim. Tira. Começa a colocar um pouquinho, permita que eu coloque alguma desgraça, que eu toque em algumas coisas que você deu para ele, que você vai ver que ele vai titubear na fé, ele vai balançar na fé dele. Porque a fé dele está firmada em tudo que você dá para ele, não pelo aquilo que o Senhor representa para ele. Diabo mentiroso, pai da mentira, mentiu com relação a Jó. Mas Deus orgulhoso. Deus se orgulhava de Jó, a ponto que ele disse assim: vou quebrar a cara, vai quebrar a cara agora, Satanás, porque você vai ver o que vai acontecer. Daí Deus dá uma permissão para Satanás para que pudesse tocar em tudo, menos na vida de Jó. Se você for ver Jó capítulo 1, no início do capítulo 1, só tem desgraça, irmão. Foi desgraça após desgraça. Morreu as filhas, morreu todo mundo, os servos, morreu, perdeu o gado, ele ficou sem nada, acabou tudo. Só desgraça. O diabo tocou em tudo na vida dele, só não tirou a vida. Daí ele chega em Jó, capítulo 1, verso 21, e ele solta uma frase, Jó, que é isso que a gente deveria falar com Deus. Essa frase tinha que sair da nossa boca todos os dias, irmão. A gente está aprendendo com um homem que foi de carne como a gente. Um homem que viveu as mesmas dificuldades e lutas que nós passamos. E chegou ao ponto, por Deus permitir que o diabo pudesse tocar nas coisas dele, só não tocar na vida, onde ele passou apurado por dificuldade ainda muitas vezes maior do que nós passamos.
E ele vem e fala essa frase, Jó capítulo 1, verso 21, que ele disse assim, ó: "Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Irmão, eu me arrepio de falar isso. Olha a frase que esse homem diz no pior momento da vida dele, onde tudo que ele tinha, de um dia para a noite, virou nada. Acabou-se tudo. Ele estava chorando a morte da sua família inteira e dos servos que também haviam morrido. Olha só quanta desgraça aconteceu na casa e no lugar onde Jó estava. Tudo que estava em volta dele desmoronou. Irmão, nós, porque a gente chuta uma pedra, a nossa fé já é abalada. Porque você está com uma unha encravada e alguém pisou nessa unha encravada, você já começa a blasfemar contra Deus. Você criou uma expectativa desse tamanhozinho de algo, e esse algo não aconteceu, você já começa a difamar a Deus, porque eu sei que você faz isso, porque eu também faço, irmão. E nós estamos juntos aqui para nós aprendermos e mudarmos a nossa prática de fé. Jó, desgraça completa. Ele pega e me fala uma frase dessa: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só, a fé de Jó não estava fundamentada naquilo que ele tinha, daquilo que Deus deu para ele. Estava simplesmente focada naquilo que Deus era. Ele ter coisas, ou ter tirado coisas dele, não mexeu na relação que ele tinha com o Pai. A relação da sua fé ficou intacta, irmão. Ela não oscilou por conta da realidade que ele estava vivendo naquele momento. Homem como a gente, que passa as mesmas dificuldades, as mesmas lutas que nós, num tempo diferente. Mas um homem de carne e osso como a gente, que pisou nessa terra. Outro homem, Abraão. Está descrito na Bíblia como sendo o pai da fé. Então, com esse homem, que também era de carne como a gente, tem muito para nos ensinar. Abraão tinha 75 anos quando ele recebeu uma palavra de Deus, dizendo assim, que ele ia ser pai de multidão. E ele guardou aquilo no coração. 75 anos, e a sua esposa tinha 60 anos, Sara tinha 60 anos, ele tinha 75, os dois já eram idosos. E além de ser idosos, tinha um agravante, que Sara não podia gerar filhos, ela era estéril. E veio uma palavra do Senhor dizendo para ele que ele ia ter um filho, e ele guardou isso no coração. Quando ele tinha 99 anos de idade, ela concebeu. Ela tinha 85 anos, ela tinha, quando ela ficou grávida de Abraão. Foi um milagre, irmão, um milagre. Quando ele tinha 100 anos, nasceu Isaac, o filho da promessa. Quando ele tinha 111 anos, Isaac tinha 11 anos de idade, Deus pediu algo para ele. Olha só que Deus pediu para ele. Tinha uma promessa que ele ia ser pai de multidão. Acontece um milagre enorme. Um homem idoso, uma mulher idosa, estéril, eles conseguem ter um filho, ele com 100 anos, ela com 85 anos. Passa-se 11 anos, eles educando ele no Senhor. O Senhor vem e faz um pedido para ele. Ele disse assim, ó, levanta, Abraão, e agora você vai subir no lugar onde a gente faz o sacrifício, onde você faz o sacrifício. E só que dessa vez o cordeiro vai ser diferente. Quem vai ser o cordeiro vai ser seu próprio filho. Olha só. Irmão, a palavra de Deus diz que, eu tenho certeza, irmão, que baqueou Abraão. Que Abraão, ouvindo essa palavra, o coração dele se entristeceu. E ele não entendeu. Inclusive, ele não entendeu. Olha quanta coisa que a gente tem que aprender com Abraão. Às vezes Deus fala alguma coisa para a gente quer ficar procurando respostas. Antes da gente fazer e obedecer aquilo que Deus mandou você fazer. Tem muita coisa, eu tenho certeza, irmão, porque não é diferente comigo, que você sabe o que você tem que fazer. Deus colocou e o Espírito Santo tem mostrado para você que atitude que você tem que ter, você sabe.
Você tem convicção. Muitas vezes você não faz porque você está questionando Deus todos os dias para saber o porquê você tem que fazer aquilo. Abraão era a segunda vez que ele passa por essa experiência narrada na Bíblia. A primeira, quando Deus falou para ele, ó, sai do meio da tua casa e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele pergunta para Deus, aonde que é? Ele falou, não interessa. Levanta acampamento e vai para um lugar e começa a andar que eu vou te direcionar. Ele não teve a resposta de Deus para onde ele iria. Mas mesmo assim ele obedeceu. Agora, uma missão mais difícil ainda, porque envolve uma vida, envolve a vida de um filho. Irmão, uma coisa é o filho adoecer e você perder o filho alheio à sua vontade. O que Deus pediu para Abraão é que ele sacrificasse o filho, ele ia matar o filho e colocar o filho no altar, ele ia ser o cordeiro. E sabe como é que morre o cordeiro? Eles fazem um corte na jugular e ele morre sangrando. Ele não morre na hora, ele vai descendo o sangue, ele demora alguns minutos para morrer. E da mesma forma ele deveria fazer com o filho, ele deveria passar a faca no pescoço do filho e deixar o filho agonizando para a morte e ali sacrificar, ia queimar o filho. Porque o cordeiro que Deus estava pedindo para ele era o seu próprio filho. Abraão, diz a palavra, ele pegou Isaac. Irmão, eu não consigo nem imaginar como é que ele subiu até o lugar onde deveria fazer o sacrifício. Mas ele foi. E quando ele começou a preparar todo o lugar onde ia ser o sacrifício, o menino começou a questionar ele, o filho, Isaac. Ô pai, nós vamos fazer um sacrifício aqui, mas cadê o cordeiro? Daí ele simplesmente dizia assim para o filho dele, ó, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Daí ele pediu para deitar o menino, ficar deitado na pedra, e o menino questionando, mas pai, cadê o cordeiro? O Senhor proverá. Imagina o pai falando isso, irmão. E ele amarrou as mãos do menino, amarrou as pernas, já estava prontinho para o sacrifício, de tudo aquilo que precisava ser organizado para o sacrifício. Abraão já tinha passado o tempo e nada do cordeiro aparecer, e o cordeiro ainda era o seu filho, e ele obediente. E o menino perguntando, pai, o que você está fazendo? Por que você está me amarrando? Cadê o cordeiro? O Senhor proverá. Irmão, quando ele levanta para poder dar o golpe para ferir o seu filho, ele escutou um berro, tinha um cordeiro do lado. Deus proveu o cordeiro. Daí ele desamarrou e fez o sacrifício com aquele cordeiro. Abraão foi obediente, ele ia nas últimas consequências para ser obediente a Deus. Porque a fé de Abraão não estava vinculada naquilo que Deus pede para a gente e pedia para ele, ou pelo aquilo que Deus fazia por ele. Estava firmada num Deus que está no centro da vontade da sua vida. Estava no centro da vontade da sua vida. E se fosse necessário, se não aparecesse o cordeiro, você pode ter certeza, o filho dele ia ser sacrificado naquele dia. Um homem de carne e osso. Como é que era a fé dele? Firmado em circunstâncias? Não, firmado em Deus, irmão, pelo aquilo que ele é. Firmado na obediência, focado na vontade de Deus, não naquilo que eu recebo de Deus. O último homem, para a gente aprender e ficar gravado no seu coração, irmão, e que essa palavra possa gerar mudança na tua vida. A minha expectativa para essa palavra é que ela mude a mim, e tem mudado, e mude você. Que você mude a maneira de se relacionar com Deus. Amém? Davi. A palavra de Deus diz que Davi pecou. O único homem descrito na Bíblia que é um homem segundo o coração de Deus, que leva esse título. Homem segundo o coração de Deus. Olha só que título que Davi tinha, irmão. Homem segundo o coração de Deus. Você não vê em nenhum lugar Deus falando ou escrito no livro na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, algum homem levando esse mesmo nome, alguma frase que identifica qualquer outro homem. Homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus falhou, pecou. Ele cometeu adultério com uma outra mulher, depois se bananou num homicídio, matando o esposo da mulher. Ele fez muita coisa errada. E Deus usa um profeta para falar com Davi, para que Davi pudesse se consertar com Deus. Fazer um parênteses aqui, para você nunca mais esquecer. Irmão, na Bíblia, na palavra de Deus, quando um profeta fala para alguém,
que tinha relacionamento com Deus é porque o relacionamento foi quebrado. Porque Deus fala com você. Nós vivemos num tempo, no Novo Testamento, nós vivemos num tempo que Jesus já morreu na cruz por nós, onde o véu já foi rompido. Se você não consegue ouvir a voz de Deus, você não tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus, é porque teu relacionamento com Deus está rompido. O relacionamento de Davi foi rompido por conta do pecado, a ponto que levanta-se um homem, um profeta, para falar com ele. E ele entende o seu pecado, confessa o seu pecado. E o profeta dá uma palavra para ele, que esse filho não ia sobreviver, ia morrer. E a Bíblia diz que durante 7 dias, Davi, ele vestiu roupa de saco, sentou em cinzas. E ele ficou em jejum, buscando o milagre de Deus, buscando a misericórdia de Deus sobre a vida do filho, para que não pesasse na vida do filho, para que não fosse tirado a vida do filho. Ele fez de tudo o que ele podia. Ele se arrependeu verdadeiramente. Só que Deus perdoa os nossos pecados, mas muitas vezes a consequência dos nossos pecados permanece, irmão. Deus, ele ouve a nossa oração de arrependimento e ele esquece dos nossos pecados, como está descrito na palavra, mas a consequência deles muitas vezes permanece. Deus, ele voltou a se relacionar com Davi, ele voltou de novo a poder ser aquele homem segundo o coração de Deus, mas a consequência do seu erro veio sobre a vida daquele menino, daquela criança, daquele nenê, que era fruto do pecado. E a Bíblia diz que passados 7 dias ele foi adoecendo, e 7 dias se passaram e a vida dele foi tirada. E as pessoas que eram ali do palácio ficaram com medo de falar para Davi, porque Davi estava buscando um milagre. Ele está 7 dias sem comer, ele está fazendo de tudo e orando, ele só está lá nesse momento de tristeza profunda, buscando em Deus um milagre. E agora como é que a gente vai chegar para ele e dizer, seu filho morreu, você vai ter que velar ele, enterrar ele, porque ele não está mais aqui. Ele não respira mais, o sopro de vida foi retirado dele. Irmão, a palavra de Deus diz que quando eles conseguiram dar essa notícia para Davi, Davi levantou, ele tomou banho, ele se alimentou, daí tem uma última palavra daquilo que ele fez diante dessa notícia, sabe qual que é? Quem sabe? Ele adorou. Diante de algo que ele não dobrou o coração de Deus, ele não convenceu a Deus para poupar a vida do filho, porque Deus é imutável. E aconteceu, era consequência do seu pecado, mesmo diante de ele ouvir um não da parte de Deus, e ele se sentia ainda responsável por aquilo que havia acontecido. Mesmo assim, irmão, ele levanta, ele toma banho, ele se alimenta e ele vai adorar ao Senhor. A fé de Davi não estava vinculado em Deus fazer algo para ele ou não. A fé dele era inabalada em Deus. Ele acreditava em Deus, ele tinha fé em Deus, ele conhecia Deus, ele se relacionava com Deus. Mesmo ouvindo o não de Deus, ele continuava sendo filho, que errou, mas que conseguiu consertar com ele. E a fé dele não estava vinculada naquilo que Deus estava dando, colocando ele numa posição de rei. A fé dele estava firmada num Deus, porque simplesmente Deus é Deus. Estava firmada na vontade soberana de Deus. Podia continuar aqui, irmão, e narrar outras histórias. Eu vou me limitar a essas três histórias, que eu tenho certeza que falou de alguma forma no seu coração. Porque quando eu me coloco perto de 3 homens que eram homens como eu e viviam nessa terra, e eu me coloco perto deles, eu me sinto uma formiga. Porque por muito pouco eu já blasfemei, já reclamei, por muito pouco eu já virei as costas para Deus, por muito pouco eu já disse muitas coisas que não deveria para Deus. Porque muitas vezes eu não entendia. Eu queria que a minha vontade prevalecesse, porque eu entendia que a minha vontade era boa, perfeita e agradável. E eu esquecia que, na verdade, a vontade boa, perfeita e agradável não é a minha, é a de Deus para mim. E que Ele tem seus planos. Eu sei que algumas fatalidades acabam acontecendo na vida de cada um, e às vezes a gente quer buscar resposta. Para de buscar resposta, irmão.
simplesmente entregue sua vida para o Senhor, confia nele, porque a vontade dele na tua vida é boa, perfeita e agradável. Se aconteceu algo que te chateou, que te magoou, que te entristeceu, que você está aqui hoje, cabisbaixo, e você não consegue nem orar, irmão, começa a orar e agradecer a Deus, porque você está aqui, e pelo Deus que Deus é, que não esqueceu de você, que trata você de forma individualmente, que te ama, e que quer que você tenha essa relação de amor com Ele, e que Ele sabe o que você precisa. Se você ouvir um não, Ele já mandou o Espírito Santo que habita em nós, que nos consola diante do não. Se você receber um sim, então você está com um sorriso dando 3 voltas aqui, porque além de você ouvir essa palavra, ainda você está vivendo o seu sim. Mas já prepara o seu coração, irmão, porque vai ter momento que você vai ouvir o não. Daí qual vai ser a sua postura diante de um não? Vai buscar respostas? Vai querer entender aquilo que não tem explicação? A Bíblia diz que nós nunca vamos conhecer Deus na totalidade aqui na terra, irmão. Nós nunca vamos conhecer. Tem muita coisa que a gente vai ter as explicações que talvez a gente deseja. Eu brinco que eu tenho meu caderninho de dúvida, de questionamentos, porque muitas vezes eu não entendo muita coisa que acontece e eu tenho lá minhas indagações com relação a Deus. Eu brinco com isso. Mas eu sei, irmão, quando eu chegar lá, eu vou pegar esse caderninho e vou rasgar, porque eu não quero nem saber, eu só quero louvar e engrandecer o nome do meu Deus. Da onde eu vou poder ver Ele face a face, da onde eu vou ver de eternidade a eternidade com Ele. Mas tem questionamentos que você está buscando respostas, que chegou um momento que você tem que deixar a resposta de lado e entregar isso nas mãos do Senhor, porque você não vai encontrar respostas. Não vai. Nesse momento, tem um momento do filme em que ele está buscando essa resposta de Deus. Por que aconteceu? Por que Deus permitiu? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Ele começou a brigar com Deus. Deus, por quê? Por quê? Por quê? Se o Senhor é um Deus poderoso, por que não evitou que a minha filhinha pudesse estar aqui comigo? Daí Deus olha para ele e diz assim: porque eu não posso quebrar princípios. E eu não poderia quebrar o princípio do livre-arbítrio dessa pessoa que fez esse mal sobre a vida da sua filha. Mas a tua filha está aqui no céu, vivendo de eternidade a eternidade comigo. Ela está num lugar muito melhor do que se estivesse dentro da sua própria casa. Eu, por não poder quebrar princípios, eu não consegui evitar ela da morte, mas eu, no lugar dela dar a morte eterna para ela, eu dei a vida eterna. E ela está aqui, ó, esperando por você. E é isso que eu creio, irmão. Então para de chorar as desgraças da vida. Para de culpar Deus de algo que aconteceu, que na tua concepção Deus teria que evitar, Deus deveria que mudar, Deus deveria ter que agir. Talvez expectativas que você tem criado no coração de uma vida daqui para frente, talvez algumas coisas vão se realizar e é vontade de Deus, mas talvez tem coisas que não vão realizar, irmão. Talvez tem coisas que você está criando uma expectativa enorme, Deus vai trabalhar no seu coração, Ele vai, não sei, talvez não vai acontecer aquilo que você está criando de expectativa. Agora, qual postura que você vai ter diante disso? Ele vai continuar sendo Deus na sua vida, na sua totalidade, independente de não ter acontecido aquilo que você planejou? Você vai vacilar na fé, porque a tua fé está firmada numa vontade, num desejo que você tem de receber algo dele. Qual e como está a sua fé? Aonde é firmada a sua fé? Aonde está firmada a sua fé? Eu sei que é em Deus, mas em Deus por quê? Porque simplesmente Ele é Deus ou porque você está esperando algo dele? Muda a tua maneira de pensar nessa noite, irmão. Em nome de Jesus. Não dá para você continuar assim. Eu conto aqui na igreja que tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que é Romanos 8,37, que diz assim, ó, que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Eu nunca entendi esse mais que vencedores, e um dia eu vi um vídeo de um corredor, e esse corredor chegou em último lugar, mas mancando, com a ajuda do pai, ele conseguiu passar e cumprir com a sua meta, que era não desistir. Era ele passar pela linha de chegada, independente se ele fosse o primeiro ou o último, era a meta dele. Chegou em último. Quando ele passa dificuldade em último lugar, o estádio inteiro começa a aplaudir ele de pé, irmão. O primeiro lugar ficou apagado na história. O último lugar, até hoje, inspira muitas pessoas a mudarem a sua vida. Ele virou um palestrante. Ele leva essa mensagem para muitas pessoas, da experiência que ele teve de chegar em último lugar e ser mais que vencedor. Eu aprendi, irmão, que
ser mais que vencedor não é aquele que chega em primeiro, mas é aquele que não desiste nunca. Você está desistindo da tua fé por nada. Tem muita gente desistindo por pouca coisa, porque algo não acontece, porque a tua vontade não prevaleceu, porque o que você esperava não deu certo, não aconteceu, ou porque nada tem se moldado para acontecer algo que você espera, porque a tua fé está errada. Você está querendo sempre chegar em primeiro lugar, e na verdade na palavra o que tem mérito não é o primeiro. Quem é mais que vencedor é o que não desiste, o que permanece, o que fica firme em Deus, independente da circunstância, do qual eu posso passar por um momento muito difícil, mas eu estou aqui para glorificar o Senhor. Eu posso passar por um momento muito de alegria e eu continuo glorificando a Deus. O momento que eu estou vivendo não muda em nada a minha relação com Deus, mas eu preciso dele nos momentos difíceis. Mas eu não viro as costas para Ele, porque eu estou passando por um momento difícil. Eu não sei qual que é o propósito de Deus na sua vida. Eu não sei quais são os sonhos de Deus para você. Mas irmão, se você não tinha nenhum motivo para glorificar Deus nessa noite, vou te dar um somente, e o principal. Você está aqui hoje. Você está glorificando a Deus. E se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você já tem, todas as coisas são detalhes. Porque o maior de todos os presentes, Deus te deu. Talvez você não vai ter tua casa, talvez você não vai ter teu carro, talvez você não vai ter tua esposa de volta, talvez teus filhos, você não vai conseguir voltar a ter relacionamento com eles. Talvez coisas que você perdeu, você não vai conseguir reconquistar. Mas irmão, tem uma coisa que Deus te deu, que ninguém pode roubar, que só depende de você, a salvação em Cristo Jesus. Depende de você porque você decide. Deus está disponível para você, decide você. Se você tem isso, você tem tudo. Já é o suficiente, irmão, para você estar aqui hoje, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Eu ia fazer uma experiência hoje, daí eu pensei em não fazer, mas eu ia fazer. Eu ia cantar um cântico que fala de alegria, e eu ia pôr o primeiro cântico, eu ia pedir para eles tocar. O primeiro cântico eu ia pedir para isso, para a gente cantar. E depois, irmão, eu ia pôr para tocar, depois da palavra, a gente cantar. Vocês iam ver a diferença que ia ser, irmão. Porque quando a gente entrou, talvez você trouxe todos os problemas e você não tinha alegria. Porque muitas vezes a tua fé está firmada nas condições, nas situações que você está vivendo. Então você não tinha alegria de estar aqui. Semblante caído, derrotado. Mas em nome de Jesus eu creio que Deus está mudando o seu semblante para um semblante de vitorioso, de mais que vencedor, que não desiste nunca, irmão. Que crê no Deus que pode te dar alguma coisa, mas pode também não te dar, mas Ele continua sendo teu Deus, teu Pai. Talvez Ele vai te dar um monte de coisa, talvez Ele não vai te dar mais nada, que o que Ele deu já basta, a salvação. Talvez Ele vai querer fazer um carinho especial para você e vai dar algumas coisas que você está pedindo a Ele. Talvez, irmão, você vai ouvir de Deus ou não. Por isso que você tem, e o que eu tenho para você é isso, porque o melhor eu já te dei, que é a salvação. Se você possa, nessa noite, glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, irmão, simplesmente porque Deus é Deus. Simplesmente porque Ele é Deus, porque Ele é nosso Pai. A Bíblia, ela disse, Jesus deixou bem claro, está escrito na Bíblia, não tem dúvida nenhuma. Jesus disse, no mundo tereis aflição, no mundo tereis problema, no mundo tereis dificuldade. A fé cristã não tem nada a ver com uma garantia de uma vida próspera aqui na terra. Tem uma garantia de uma vida próspera lá no céu. Aqui, continuaremos talvez passando por aflições, por lutas. Mas Jesus complementa e diz assim, mas fica em paz, fica tranquilo. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, se alegra, irmão, porque eu venci o mundo para você. E esse Deus que venceu o mundo, para que você te desse hoje, dessa oportunidade hoje de você ter vida, Ele está presente neste lugar, Ele quer ministrar no seu coração, irmão. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Queria que você fechasse seus olhos. Em nome de Jesus. Queria que a gente está em tempo ainda. Ainda a gente tem alguns minutos. E eu queria que, em nome de Jesus, você não se preocupasse com o horário, com as horas. A gente vai acabar no tempo certo, como a gente sempre acaba. Eu só queria desafiar você, irmão, em nome de Jesus, com os olhos fechados. Não abre os olhos. A gente não pagou a luz para mexer com você, para gerar em você um clima, nada disso. Paguei a luz para você poder olhar para dentro de você. Porque muitas vezes quando a gente está com a luz ligada, a gente fica prestando atenção em tudo que está acontecendo e a gente esquece de olhar para nós. E eu sei que Deus está me incomodando para isso, para que a gente possa olhar para dentro de nós. E eu queria desafiar você para que você tivesse um passo de fé. Em nome de Jesus. A fé, ela se concretiza em atitude. Então eu faço algo pela fé, mesmo não tendo, não recebendo, não vivendo, mas pela fé, porque eu acredito. Eu tenho uma atitude de fé. Essa é a grande diferença do crer e ter fé. Crer, até o diabo acredita em Deus, mas ele não tem atitude de fé, porque ele não vive diante daquilo que ele crê. Então ele não tem fé. A fé é a gente crer e acreditar e viver em função daquilo que nós acreditamos. E eu tenho certeza, irmão, que o Espírito Santo está te incomodando para que você possa ter uma atitude de fé. Não importa quem está do seu lado, não importa quem está aqui, porque todo mundo que está aqui não consegue colocar um fio de cabelo, nascer um cabelo na sua cabeça. A gente não tem condição de fazer isso. E nem abreviar ou deixar você viver um segundo a mais daquilo que já está programado para a tua vida. Nós não somos nada, nós não temos capacidade de nada. Mas o Deus que está presente neste lugar, Ele pode tudo. Ele é onipresente, Ele está presente aqui pela fé, irmão. Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. E Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas e conhece também o seu coração. E agora eu queria desafiar você, em nome de Jesus, dar um passo de fé, concretizando aquilo que você crê, trazendo a existência através de uma atitude. Que se você entrou aqui, talvez entristecido, com o coração arrebentado, porque coisas não têm acontecido, porque você olha as circunstâncias da vida e tem atrapalhado você, de você se relacionar e se entregar por inteiro a Deus. Se você está nessa modalidade de pessoas, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui para a gente orar por você. Se você entrou neste lugar e a tua fé até então estava fundamentada num Deus que você espera ter algo, ou porque Ele te deu algo, não no Deus simplesmente por aquilo que Ele é, em nome de Jesus, a tua fé estava errada. E eu sei que o Espírito Santo está tocando no seu coração. Em nome de Jesus você tem um passo de fé, independente da circunstância, irmão, independente do que você está vivendo, Ele é Deus na sua vida. E Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Em nome de Jesus, sai do seu lugar pela fé e vem se consertar com Ele aqui. Vem dizer para Ele aqui no altar: Deus, eu tinha uma concepção errada da minha fé. Eu estava vivendo de forma errada, de maneira errada. Eu fazia barganha com o Senhor, eu queria fazer troca com o Senhor. Eu te louvava, eu fazia jejum, eu orava buscando algo em troca. Mas hoje eu aprendi que a minha fé não pode estar fundamentada em coisas, em troca. A minha fé tem que estar fundamentada simplesmente no Senhor, no Deus que o Senhor é. E por isso, apesar das coisas não estarem acontecendo da maneira que eu desejei, apesar das coisas não estarem acontecendo da maneira que eu sonhei, do que eu pedir ao Senhor, eu estou aqui dando um passo de fé dizendo: o Senhor continua sendo Deus na minha vida. O Senhor é Deus na minha vida. Minha fé não vai ser tocada, Deus. Se o Senhor me der, se o Senhor não der, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo meu Pai. O Senhor continua sendo meu Deus Altíssimo. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem feito isso comigo, porque o Senhor ministrou no meu coração, porque o Senhor mudou a minha maneira de pensar, porque o Senhor agiu no meu espírito, porque o Senhor agiu na minha vida. E agora eu posso realmente ter um relacionamento com Deus vivo, poderoso, que independente da circunstância, nós estamos aqui para te louvar, para te agradecer e para te exaltar.
exaltar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fale com Ele. A oração que Deus quer ouvir nessa noite é a tua oração. Começa a dizer para Ele: Deus, me perdoa pela concepção errada que eu tinha com relação ao Evangelho. Mas agora, ó Deus, a minha fé está fundamentada no Senhor e a minha vida está no centro da tua vontade. Não sou mais eu que vivo, mas é o Senhor que vive em mim. Pai, em nome de Jesus, direciona a minha vida. Eu preciso parar de olhar para as coisas pequenas e fazer biquinho por coisas que não aconteceram da maneira que eu deveria acontecer na minha concepção. Fale com Ele agora. Se arrependa. Em nome de Jesus, abre teu coração, porque Ele está presente neste lugar pelos olhos da fé. A gente não pode ver com os olhos naturais, mas a gente pode sentir no nosso coração. Em nome de Jesus, se conserta com Ele nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência exalar teu cheiro. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Oh, Pai, nós te louvamos porque o Senhor fala aos nossos corações. Obrigado a Deus porque essa semana eu pude crescer um pouquinho mais no Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor endireitou o rumo da minha fé. Muitas vezes a minha fé estava crescendo de forma doentia, errônea, errada, sempre na expectativa de barganhar com o Senhor, de eu acreditar, depositar minha fé em Ti para que algo pudesse acontecer. Pai, o Senhor conhece a minha necessidade, o Senhor sabe daquilo que eu preciso. Eu continuo colocando diante do Senhor, mas o sim, o não, eu espero, ó Pai. A resposta que o Senhor me der diante dos meus pedidos não vai abalar a minha fé, não vai mexer, não vai tocar no meu relacionamento que eu tenho contigo, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é meu Pai. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que nos ensina através da vida desses homens que passaram por experiências grandiosas. E as suas experiências vêm de maneira extraordinária nos ensinar nessa noite. Pai, que nós possamos nos relacionar com o Senhor simplesmente por aquilo que o Senhor é. Eu sei, ó Pai, que tem muita gente aqui com o coração apertado, com vontade de chorar pela sua realidade. Quando olha para a sua realidade, vem lágrimas nos olhos. E que tem clamado ao Senhor de dia e de noite para que isso possa mudar. Pai, em nome de Jesus, se for desejo do seu coração, ó Pai, abençoa essas pessoas. Ó Pai, mas que a fé delas não esteja sujeita, ó Pai, em forma alguma, se isso vai se cumprir ou não. Nós estamos firmados na promessa que necessidade o Teu Filho não vai passar, Senhor. Eu tenho visto milagres, o Senhor abençoando pessoas, alimentando pessoas. Nós te louvamos, ó Deus, porque por mais difícil que seja o momento em que nós estamos vivendo, a gente tem condição, ó Pai, de ter um prato de comida na nossa casa todos os dias, porque o Senhor tem nos honrado. Pai, em nome de Jesus, independente da situação que nós passamos, que a nossa fé possa crescer, que a nossa vontade de aprender da Tua palavra, de ter um momento de oração, de buscar o Senhor, de buscar a vontade do Senhor na nossa vida, possa ser na vida de cada um que está aqui nessa noite, ó Deus. Fala, Senhor, ao coração de cada um, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. 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 Glorifica o nome do Senhor, em nome de Jesus. Glorifica o nome dEle, irmão. Ele é digno de toda a glória. Glorifica o nome dEle, adora Ele. Diz para Ele o quanto Ele é importante para você, em nome de Jesus. Expressa agora em palavras aquilo que Ele representa para você. Glorifica em nome de Jesus. Nós te glorificamos, Deus. Nós te exaltamos, ó Pai, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é.
Obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado de forma tão especial para conosco. Continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.